Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Go Talks, o seu podcast para se manter atualizado em tudo que tem de mais moderno no mundo da tecnologia, engenharia e facility management. E hoje eu estou aqui com a Cecília Matos, da Orion, para entrevistar uma dupla de peso hoje, hein? Hoje tá aqui Pamela Paz, CEO da John Richard e também fundadora da Twin Móveis, e Paola Carmen, gerente comercial da John. E aí? Idealizadora do Mesa. Idealizadora do Mesa, tem mais obrigada, coisa também. Cecília. Legal, meninas. Sejam muito bem-vindas. Tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente, pelo convite e que faça muito sentido para todo mundo que vai acompanhar o conteúdo posteriormente. Legal. Pamela, já vamos começar então com você. A gente pesquisou um pouquinho sobre vocês duas, claro, antes de virem aqui, e a gente ficou muito feliz quando viu um reconhecimento que você recebeu pela revista Exame como uma das 12 mulheres envolvidas aí no mercado de inovação, destaque, né, do mercado de inovação no Brasil. E eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre quem é a Pamela, o que é a John, o que vocês fazem, conta um pouco da sua trajetória, porque até onde eu sei você foi a primeira montadora de móveis da John, é isso mesmo? Obrigada pela pergunta. Acho que, primeiro de tudo, inovação para a gente não é necessariamente fazer algo novo, mas é recriar, repensar novas formas de fazer. Então, isso está muito no DNA da John Richard. Então, para quem não conhece, a John Richard é uma empresa de 23 anos e começou com locação de imobiliário. Então, há 23 anos, isso era muito incomum nas empresas e a gente vinha resolver um problema que eram grandes empresas que precisavam repensar os seus espaços, contratar novos colaboradores e montar espaços para projetos. Então, eles precisavam de agilidade e disponibilidade de imobiliário. E foi isso que a gente introduziu há 23 anos atrás. E agora esse mercado vem com novas necessidades. Então, o mercado corporativo, por exemplo, tem uma mudança de olhar para os espaços. Eu falo que cada vez mais, e agora após pandemia, os escritórios, o espaço de trabalho vem se transformando. A gente tem startups que crescem de 100 para 500, para 2.000 posições muito rapidamente. E como que a gente olha para esses espaços e consegue transformar esses espaços? Então, vem muito o conceito as a service, né, para os espaços. Acho que vocês já vivem isso, né? Como que a gente terceiriza, coloca a engenharia as a service, manutenção as a service e também nosso mobiliário as a service. Então, hoje em dia, a gente não tem só alocação de mobiliário, mas como também assinatura de imóveis como uma alternativa à compra, justamente para as empresas terem flexibilidade e agilidade nessas transformações e movimentos do seu mercado. E você está na empresa desde que nasceu, né? Porque o fundador foi o seu pai, correto? O fundador foi meu pai. Eu fui realmente a primeira montadora de imóveis, então, logo no começo, a empresa começou muito pequena, dentro de casa. O armazém dos móveis ficava na sala de casa. E as primeiras entregas, eu, meu irmão, meu pai e minha mãe acompanhávamos as entregas e montávamos os móveis. A empresa se consolidou e há 12 anos atrás, aí eu vim realmente para John Richard. Estou à frente como CEO desde 2018. E o mercado continua em transformação. Legal. E até voltando até um pouquinho da parte de inovação, que eu acho que isso é nosso DNA, isso é da forma que a gente estrutura as equipes, os nossos processos, como é que a gente pensa e valoriza cada profissional. E depois disso, acho que até vem a pergunta, né? A gente tem a questão do mobiliário corporativo, mas a gente também tem trazido locação e assinatura para o mercado residencial. Então, várias transformações acontecendo. Muita coisa, né? Legal, excelente. Legal. Excelente. Bom, falando um pouco sobre as gerações, né? Um estudo da McKinsey, a geração Z, que são os nascidos entre 95 e 2010, né? Eles compõem aproximadamente 20% da população do Brasil. E essa geração valoriza muito o consumo, né? Uma vez que eles não fazem questão de ter mesmo o bem, de ter o imóvel, de ter o carro, enfim. A Twin Móveis, no caso, ela nasceu baseada nesse conceito. Como é que surgiu a Twin? A uberização de tudo, né? Você não quer ter o carro, você quer usar o carro. Mais ou menos isso mesmo. E foi isso que eu falei até do movimento que a gente fez para o mercado residencial. Então, o que eu vejo é tudo as a service, a uberização de tudo, né? A gente não quer mais a propriedade das coisas, a gente quer ter o acesso, que permite a gente viver muito mais, ter muito mais experiências. Então, a gente já vinha enxergando esse movimento no mercado corporativo e
E o residencial, acho que tem realmente essa mudança de comportamento das pessoas. Um exemplo que eu gosto de trazer é, antes a gente tinha aquele sonho da casa própria. Sim. E por que isso? Porque minha avó, por exemplo, morou em 1, 2 casas ao longo da vida. Eu mudei 10 vezes ou mais. Meu Deus do céu. Foi por aí. Não, mas você é meio nômade também, né? Porque... Mas assim, as pessoas têm sido cada vez mais nômades. Verdade. E aí aquele sonho de casa própria é aquele... Talvez não seja mais tão viável hoje em dia, que a gente busca liberdade para Verdade. mudar. É. E com olhar nesse conceito, né, essas novas gerações que estão cada vez mais buscando por mais liberdade, mas ao mesmo tempo querendo viver mais experiências, Verdade. entra muito um conceito, como é que eu consigo me tornar livre, né? Então, as pessoas têm buscado locar imóveis, ao invés de comprá-los, e esses imóveis, aí a gente entra com um recheio, né? Como é que você vive cada vez menos tempo, mas você não precisa comprar mesa, cadeira, sofá, geladeira para mobiliar esses espaços. Mesmo porque quando você se muda, você não consegue levar o mobiliário junto. Muitas vezes não. Então, tem a transformação, tem as mudanças, né, do seu espaço, tem a mudança do seu dia a dia, né, de como você habita esse espaço. E olhando para isso, surgiu a Twin, móveis por assinatura. Como é que a gente dá mais flexibilidade para as pessoas? Muito bom. Além dessa questão geracional, né, no caso, a pandemia, você acha que ela foi um catalisador, né, nessa tendência de mercado, desse modelo por assinatura? Como é que você acha que foi isso? A pandemia impulsionou muita coisa, né? Então, acho que agora, olhando para esse mercado, a Twin nasceu logo antes da pandemia. No momento de pandemia, as pessoas começaram a olhar para dentro das suas casas e perceber que o sofá não fazia muito sentido, ou querer repensar os seus espaços. Então, foi um momento bastante intenso, né, para quem falava sobre moradia e tanto a questão de mobiliário quanto reforma da casa, isso foi muito em alta. E, junto com isso, a questão da assinatura. Então, a gente vê todo mundo não querendo mais ter o carro próprio, ter o carro por assinatura, ter o imóvel por assinatura, o mobiliário por assinatura, e isso acaba sendo cada vez mais presente na tomada de decisão das pessoas. Pô, mas só uma dúvida, assim, até para eu entender. A John aluga mobiliário corporativo e a Twin aluga mobiliário residencial. É essa a divisão mesmo? Isso. Hoje a gente se posiciona como grupo, Grupo John Richard, que a gente tem essas duas marcas. Legal. Muito bom. Agora, falando um pouquinho sobre homestaging. Explica pra gente um pouco o que é esse conceito. Legal. Homestaging é quando você prepara o imóvel para que ele seja vendido mais rápido, alugado mais rápido. Então, entra muito... Quando você vai vender o seu carro, você insera ele, você limpa ele, higieniza ele antes do comprador ir ver. E, por alguma razão, nos imóveis a gente não tem a mesma tratativa. Então, o homestaging vem justamente para isso. Como que a gente organiza, faz pequenas reformas no ambiente para que ele seja vendido com mais velocidade e até por um valor maior. E a gente tem trabalhado bastante com homestaging, com a questão do mobiliário. Então, um imóvel mobiliado tende a ter um valor maior que o imóvel vazio, justamente porque o potencial comprador, o potencial inquilino, consegue se enxergar nesse novo espaço. E é mais ou menos um marketing do imóvel. Tá. Né? Reduz a vacância, né? Reduz a vacância, você consegue rentabilizar ele de uma forma mais rápida. Então, a gente tem visto isso tanto para a venda de imóvel, né, justamente nessa velocidade da venda, quanto de locação. Porque as pessoas têm buscado cada vez mais imóveis já mobiliados. Então, a pessoa consegue justamente enxergar como que esse imóvel vai ser e ter a opção aí da Twin com a assinatura desses móveis por todo o período. Mas aí, só para eu entender, o investidor, a construtora, quem está vendendo ou tendo a intenção de alugar o imóvel, eles alugam com vocês uma decoração, um mobiliário decorativo, que depois o inquilino pode prorrogar esse contrato. E aí os móveis ficam lá. Seria isso? É isso. Se ele quiser permanecer com a assinatura, é isso. E a gente tem visto isso no corporativo também. Então, assim, é muito legal ver quando o corporativo reflete no residencial e quando o residencial reflete no corporativo. Então, hoje em dia, as empresas querem soluções completas. Elas já procuram um imóvel já mobiliado, e a gente tem feito parcerias com proprietários para como que a gente mobília esse espaço, deixa ele pronto para o inquilino só chegar e utilizar.
Legal, legal. Cecília, eu imagino tanto que a Paola deve estar se coçando para falar. Já ficou o quê? Uns 10 minutinhos aí só ouvindo? Meus parabéns, Paola. Olha, muito obrigada. Paola, chegamos ao ponto auge desse podcast. Se você quiser fazer uma barreira aqui para não ver a Pamela agora, porque... Fecha a cortininha que é Fecha a minha vez de cortina, falar, gente. Não, fecha a cortina porque a gente também levantou uns boatos aí no mercado. E aqui ao vivo, olho no olho, eu queria te fazer uma pergunta. Diga. Dizem por aí que o seu cabelo roxo é fruto de uma ordem direta da Pamela. Procede essa informação ou não? Como é que é isso? Nossa, vamos desvendar esse mistério. Conta pra gente. Olha, esse Pra quem cabelo... não sabe, roxo é a cor da John. É mais uma forma de me manter pertencente, Manter. é pertencimento, né? Empregabilidade. Empregabilidade, foi respondida a pergunta. O bom é que o Pantone da John é bem rico. Eu posso passear pelo roxo, pelo rosa, pelo verde clarinho, então tá em alta. que tá Tá em alta, ótimo. inclusive o branco. Então tá super diverso o ambiente. Legal. Paola, então já aproveita o microfone então e se apresenta um pouquinho, fala um pouco da sua trajetória e como que você veio parar nesse mercado de imobiliário por assinatura. Gente, essa é uma história que eu vou abreviar porque chega a ser cômica. Eu me formei em telecomunicações e trabalhava com a área de aquecimento e controle elétrico. Meu Por Deus. 9 anos, essa foi a minha vida. Então, sapato de segurança, N coisas. E quando eu estava para fazer a transição, falei, gente, eu queria conhecer a área corporativa, né? As amigas trabalham salto alto, todas aquelas questões, e eu aqui nesse praticamente um macacão de segurança. E exatamente nesse momento me veio, eu tinha lá o dilema entre duas oportunidades. Quando eu fui olhar, eu falei, olha, locação de imóveis, isso aqui é muito difícil. Ou vai dar muito certo, ou eu vou me lascar de vez. E um ano depois, a gente faz esse tempo e faz uma outra transição. Então, foi... O motivo de eu ter ido para John Richard foi exatamente ser algo diferente. Fazem 11 anos que eu fiz esse movimento e a empresa que eu disse sim há 11 anos atrás não é a empresa que eu digo sim 10 anos depois por conta das transformações que o mercado teve. Então, a minha jornada na John tem muito a ver com o pensamento de futuro. O que no futuro, ou qual é a solução que vai agregar valor às empresas de hoje para amanhã. Então, essa é a história resumida, gente. Legal. E, Paulo, eu sei que você também foi a idealizadora do projeto Mesa. Para Isso quem não mesmo. conhece, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse projeto e que tipo de valor ele agrega para o mercado. O Mesa, ele falou que é um projeto, uma iniciativa muito feliz da John e que nasceu durante a pandemia também. Então, a gente vinha já se debatendo ou confabulando, vai para lá, vem para cá, no sentido de que o móvel como serviço, o mobiliário como serviço, ele é uma mudança de mindset no mercado, porque nós estamos praticamente programados à compra. Quando a gente fala de imóvel, nosso mindset já mudou. Então, a gente fala, você vai mudar de casa? Você comprou uma casa, você alugou, você vai para onde? Quando a gente fala de imóvel, de mesa, cadeira, seja residencial ou corporativo, é sempre novo ou planejado. Então, por conta de ser uma inovação na forma de consumo, uma outra maneira, a gente tinha ciência que é nossa responsabilidade levantar a bandeira da educação do mercado para as melhores práticas. Para quem estiver na posição de definir como o imóvel será mobiliado, ele pare e pense, quais são as minhas alternativas? Qual é o momento da minha empresa? Como é o fluxo de caixa? Por quanto tempo eu preciso disso? Quais são as mudanças e transformações que estão por vir? Então, quando ciente dessa problemática da educação, nós precisávamos levar a informação para promover esse movimento de mindset, de mudança de mindset. Somado a isso, a pandemia. Todos fomos para casa. Sim. Escritórios fechados, fronteiras fechadas, então nem mobiliaríamos casas e nem escritórios. E isso veio também a certeza de que a coisa mudaria. Então, como seriam os escritórios depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, vimos que era uma demanda um pouco maior, e a gente falou, olha, precisamos estar perto de quem está envolvido nessa problemática, até porque para entender como é que nós seremos apoio para o mercado. E aí nasceu o Mesa. Nasceu, no primeiro momento, não tinha esse nome lindo e maravilhoso, que eu sou apaixonada por Mesa. Era, e aí? E aí, John? O que a gente faz? E aí, John?
Para onde vai o mercado? E aí, John, os escritórios vão fechar? E aí, John, como é que eu mobilio a casa dos meus talentos por conta do home office? E o que a gente fez, o primeiro movimento do Mesa, era reunir profissionais para falar dos seus desafios e contar o que estava fazendo de certo. Porque um podia inspirar o outro a fazer melhor, a usar a melhor solução. Se eu bati a cabeça na porta, a Cecília não precisa bater a cabeça na porta. Sim. Deixa eu contar para ela onde é que tinha a armadilha, ou fiz isso e deu muito certo. Não deixa eu compartilhar as boas práticas. E quando a gente começou a rodar o projeto, foi muito legal, porque teve uma aderência muito grande do mercado, de sinergia com a marca, de advocacia da marca e também da percepção de valor e o reconhecimento de autoridade. Porque a John Legal. Richard, vocês trouxeram uma das primeiras perguntas, desse pioneirismo, dessa inovação. E quando a gente levanta essa bandeira, a gente precisa estudar. Para onde vão os escritórios? E no momento que o Mesa surgiu, eu ouso dizer que ainda não se tem uma resposta de qual é o papel do escritório correta. Então, estamos aprendendo, estamos criando um caminho. E o Mesa é uma forma de nós conectarmos profissionais, especialistas da área para construir esse caminho junto. E, ao mesmo tempo, a gente ganha em aprendizado para continuar sendo pioneiro e provocando essa mudança, mas provocando também essa mudança da evolução, do jeito de trabalhar, do jeito de transformar os escritórios. Então, basicamente, o Mesa é um local onde a gente deseja convidar os nossos parceiros, amigos, fornecedores, profissionais envolvidos em todo o ecossistema do futuro do trabalho, do futuro da moradia e da transformação dos escritórios para sentar e em mesa. Eu sou mineira, né, gente? Em mesa a gente senta, come, fica à vontade, você convida para a mesa da sua casa e ali você fala sem filtros. Então, Um é bate-papo literalmente livre. exatamente Legal. isso. É co-criar o que está por vir. Um cafezinho, pão de queijo por conta Um da John. cafezinho, um pão de queijo por conta da John, um bolinho. Que maravilha. Legal. É bem isso. Que legal. Vem pro Mesa, gente. Senta aqui com a gente. Muito bom. Legal. Ainda falando um pouco sobre o conceito do mês e até mesmo, né, sobre a John, com o retorno da pandemia, né, eu sei que muitos escritórios corporativos e muitas pessoas, né, ficam preocupados, estão sofrendo ali com a questão de muito espaço para pouca gente e também o contrário, né, isso aí a gente vê no dia a dia, né, Hugo? Então, assim, Todo dia. Eu queria que você explicasse se existe algum conceito em relação ao conforto, né, entre metro quadrado de área por ocupantes. Como é que funciona isso? Você tem alguma relação? Uma Olha. métrica, né? Alguma coisa do tipo. Olha, peguem papel e caneta É, para eu acho anotar, que gente. isso é Veio uma importante. fórmula por aí. Brincadeira. Mas eu vou expandir um pouquinho a resposta para chegar... Perfeito. Porque eu acho que um dos aprendizados da pandemia é não ter mais uma receita pronta. Sim. E isso vem nos mostrar de acordo com a estratégia de ocupação. Vamos colocar um marco. Antes da pandemia, a gente tinha a realidade de call center, contact centers, são a média de 4 a 5 metros quadrados por pessoa. Mas os escritórios, open space, tudo aberto, também já vinha num super adensamento. Quanto mais pessoas dentro do escritório, melhor, porque senão são mais lajes, mais metros quadrados necessários para a ocupação daquela população da empresa. E quando veio a pandemia, no primeiro momento a gente precisou fazer um distanciamento. Era praticamente 1,5 metro, 2 metros de distância entre uma pessoa e outra. Ou, para todo mundo lembrar, senta uma pessoa, pula um lugar. Senta uma pessoa, pula um lugar. E aí isso vai dar esse distanciamento. Com a retomada dos escritórios, a gente também viu uma mudança das tipologias de dentro dos ambientes de trabalho. O que é tipologia, Paola? É quais ambientes compõem a empresa. Então, hoje, todo mundo fala do ambiente de descompressão, do ambiente privativo para ter foco e concentração, da área de trabalho, da área das hot desks, das cabines, dos ambientes de call. Então, o ambiente de trabalho ele ficou muito mais diverso em finalidade de uso. Por quê? Gente, eu falo alto, vocês estão percebendo aí, falo bastante. Pra quem não se eu sabe, o mecanismo aqui é um chutezinho na canela, né? É exatamente Aqui o microfone até Tá caiu. acabando o tempo, já me dá aquele bicudinho e a gente fecha o assunto. Se eu que trabalho falando, estiver trabalhando ao lado de uma pessoa que precisa de fazendo uma planilha de Excel e fechando um planejamento, quem vai ter a produtividade impactada? Os dois lados. Com certeza. Então, o ambiente de trabalho hoje, com o retorno com a retomada pós-pandemia,
as empresas começaram a olhar para isso. Porque geralmente você vai para o escritório não para trabalhar só concentrado, mas vai ter algum momento do dia Que você tem que que interagir. você precisa de interação. Então, um ambiente que permita colaboração. Você precisa de um ambiente que te prevê, que tenha privacidade. Então, você precisa ir para um local que seja fechado, seja para você usar, seja para você e mais a sua equipe. Então, essa metragem, o espaço por pessoa, ele vai variar entre 5 e 10 metros quadrados. Geralmente é o que os escritórios de arquitetura e as consultorias têm apontado, mas hoje não como uma fórmula de coloque em 10 metros quadrados e você é uma empresa rica. Não, mas de acordo com o tipo de trabalho que você tem dentro da empresa e qual atividade as pessoas que ali estão precisam fazer. Então, a fórmula mágica hoje, ela está um pouco distribuída dentro do que o escritório, dentro do papel do escritório, para as atividades desenvolvidas ali dentro, pensando no retorno em conforto, bem-estar e produtividade. Quem dera, né? Se fosse tão fácil assim. Não é, não. 8 metros quadrados por pessoa, tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. E isso a Quem gente dera. tem até uma surpresa. Muitas empresas pensaram no primeiro momento, vou então devolver metro quadrado. Sim. Na verdade, não está se provando a total devolução de metro quadrado. Tem empresa que precisa de um pouquinho mais para conseguir garantir que todos os ambientes sejam contemplados para suportar as demandas das pessoas e do trabalho a ser realizado. Legal. E Pamela, estava lendo um relatório há um tempo atrás, muito interessante, que analisava os diferentes formatos de mesa. Até compartilhei com a Paola. Porque antigamente a gente via muito escritório com mesas em L. E sim, beleza, você tem a mesa em L, mas você tem uma área ali da mesa que ninguém nunca usa. E a minha pergunta, até parecida um pouco com essa que a Cecília fez para a Paola, tem algum formato de mesa específico que é mais eficiente? Tem algum formato de mesa que você fale, meu Deus, não use, porque esse você vai estar perdendo muito metro quadrado? O que você teria para falar sobre isso? Eu vou, acho que complementar totalmente a resposta da Paola, mas partindo que mesa não é tudo igual e que também não tem fórmula mágica. Então, realmente, antes tinha muita mesa em L e era muito comum utilizar principalmente para cargos, uma alta hierarquia, né, dentro das empresas. Então, cada um tinha uma mesa, quanto maior sua posição dentro da empresa, maior seu tamanho Maior de a mesa. Maior a mesa. Isso tem mudado bastante. E hoje em dia, eu vejo as empresas olhando muito mais para que atividade cada profissional tem e qual que é a mesa adequada para esse profissional. Então, é muito, né, olhar o ambiente de trabalho, olhar o mobiliário de acordo com as pessoas que utilizam. E não uma prerrogativa, né, do que é certo, o que é errado, e vamos colocar para todo mundo o mesmo padrão. Então, mesa, assim, nem toda mesa é igual. Tem tido uma variação bastante grande de mesas. A gente tem trazido para o nosso portfólio mesa triangular, hexagonal, trapezoidal. É como que você pensa, como que você deixa o espaço mais flexível. A gente discute muito uma mesa redonda, não tem a ponta da mesa, então todo mundo lá está trabalhando da mesma forma, tem uma igualdade, né, nas posições. Mas isso depende da empresa, depende da necessidade. A gente está num momento de muita incerteza para os espaços de trabalho, então nessa retomada, como é que vai ser? É o que a Paula trouxe. A gente vai ficar home office, vamos ficar presencial, é o híbrido, e se é esse híbrido, quem é a pessoa que está do meu lado? Sim. Como que a gente olha, né, utiliza esse espaço da melhor forma. Então, realmente, as posições... A gente vê cada empresa olhando para isso de uma forma diferente. Algumas continuam com as mesmas plataformas de staff para algumas necessidades. Outras têm buscado cada vez mais espaços colaborativos ou privativos. Tudo muda o tempo todo, né? Tudo muda o tempo todo. Não, e engraçado você falar que eu também estava lendo um outro texto falando que estava virando tendência em alguns lugares do mundo as pessoas trabalharem em pé. Eu visitei recentemente o escritório e até casando com a sua origem de segurança, Paola. Que o CEO da empresa estava trabalhando em pé. Ele tinha uma mesa regulável que podia ficar na altura normal ou em pé. E aí no estudo falava quantas calorias você perde por hora trabalhando em pé. Era uma coisa de doido. Vocês estão vendo isso no mercado também ou não? Ainda pouco no Brasil? É a busca por ergonomia, né? Tem algumas pessoas que falam que é muito importante você levantar e não ficar tanto tempo sentado e realmente ajudar a circular o corpo. Eu trabalho em casa com uma mesa elétrica, a gente tem mesa elétrica, não vejo muitas empresas 100% aderindo a essa mesa, então eu acho que é um momento... O que seria a mesa elétrica? Hoje, uma mesa de escritório padrão tem entre 72 e 74 centímetros de altura
fixa. Tá. A mesa elétrica você aciona e essa mesa tanto reduz quanto aumenta. Entendi. O Hugo bem trouxe de pessoas que trabalham de pé, mas ela também é uma mesa que acaba adaptando a sua altura, a busca, o que a Pamela trouxe, o resgate do Ergonomia, trabalho pela ergonomia. Entendi. Ah, Muito bom. então é um botãozinho, uma manivela que Se você quiser eleva ficar em pé, o eu fico tampo. tranquila. Você Vai lá na quer, minha você quer altura. colocar energia na reunião, Tá. você levanta a mesa, faz a reunião de pé. Gostei. E olha, Muito tem bom. empresas que já colocam a mesa sobre a esteira. Não é uma piada, viu, gente? Ah, você já tá de tem, brincadeira, é verdade. sério Tem isso? uma mesa que Meu embaixo é uma Deus esteira e do você céu. trabalha Você caminhando. não concentra, não é esse remédio, né? Hoje em dia. Legal, muito bom. Legal. Pamela, nesse mundo cada vez mais preocupado com questões de sustentabilidade, né? A gente sabe que a madeira é a principal matéria-prima para a composição dos mobiliados. Você sabe dizer se existe algum selo legal para a confecção, né, desses móveis? E se ele tem alguma relevância hoje no mercado? Eu vejo que a maioria das empresas, a maioria das fábricas que a gente compra o mobiliário tem o selo de reflorestamento, que é o FSC. 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 Eu não sou a pessoa certa para falar de selo, mas a gente busca dentro dos nossos fornecedores e fabricantes de imobiliário que eles tenham esse olhar atento à sustentabilidade e que utilizem, sejam certificados para que a gente tenha a garantia do mobiliário que a gente está recebendo. O que a gente vê bastante são empresas também preocupadas com isso. Então, é muito comum as empresas solicitarem essas certificações dos nossos fabricantes. Mas, para a gente, assim, o ponto principal, quando a gente fala de sustentabilidade, é justamente a durabilidade do mobiliário. Tá. É muito importante não só, né, saber a origem da matéria-prima, mas saber se aquele móvel foi feito para durar. Então, o exemplo da avó de novo aqui. Tem móvel que dura para sempre. Sim. Né? Na casa que minha avó morou a vida toda, verdade. eu sempre via o mesmo mobiliário. Então, os móveis são feitos para durar para sempre. E não é o que tem acontecido na maioria dos escritórios. Então, para a gente, para garantir sustentabilidade e rentabilidade para o nosso negócio, a gente precisa garantir a maior vida, o maior ciclo de vida do mobiliário. Né? Porque o que a gente faz? A gente aluga para um cliente, não serve mais para ele, não precisa mais daquele mobiliário naquele espaço, ele devolve e a gente aluga ou assina para outro cliente. Então, justamente a gente olha para essa circularidade do produto para não minimizar Perdas, mesmo o descarte, impacto. perdas e tudo mais. Nossa, que legal. Então... E é legal também, porque, desculpa, mas Tranquilo. tem algumas empresas também que estão olhando para o descarte do mobiliário e como que a gente transforma esse mobiliário que seria descartado, ou essa sobra de matéria-prima, em outro uso. Então, tem um movimento muito grande das fábricas e das empresas, de uma forma geral, olhando para o ESG, para o tema de sustentabilidade. Então, assim, para vocês que disponibilizam, né, que fornecem esses móveis no formato de locação, vocês já recebem demandas de cliente que obrigatoriamente o móvel tem que ser certificado, que tem essa preocupação de sustentabilidade. Sem Assim, para dúvida. vocês que fornecem já é uma realidade isso. Sem dúvida. Já é uma realidade. E uma preocupação do que a gente faz com o mobiliário também, né, no retorno. Legal. E nesse aspecto de sustentabilidade, acho que é interessante. Olha, tomei a palavra, né? Paola sendo Paola. Paola sendo Paola. Paola é isso sendo aí. Paola. Existe uma pesquisa que aponta isso globalmente, que os escritórios se mudam de endereço entre 5 e 7, entre 5 e 7 anos acontece uma mudança de endereço, física. Então, toda vez que a gente muda, existe construção, desconstrução e uma nova construção. Se a gente para olhar a vida útil de um edifício, um pouco mais que 50% do consumo de carbono desse prédio se deu pelas mobilizações e desmobilizações. Caramba. Isso falando da mudança de endereço. Então, quando muda, geralmente muda o layout, geralmente muda o mobiliário. Mas o ambiente de trabalho, o layout, a média de mudança é entre 24 e 36 meses. Então, a cada 24 e 36 meses, o móvel que é feito para durar uma vida, ele também acaba sendo descartado quando você não utiliza de formas de consumo que sejam circulares. Então, esse ponto de sustentabilidade, eu acho legal bater na tecla que usar madeira e usar aço não é o problema. O problema, a questão gira em torno de aumentar o ciclo de vida e a modularidade para que você possa usar a mesma madeira, o mesmo móvel por mais e mais tempo, de forma que, sem perder a graça do escritório, sem perder a beleza, e isso é a graça que a John Richard traz. Você acompanha o movimento do mercado, a necessidade do seu ambiente de trabalho, sem deixar de ser sustentável. Muito bom,
Legal. Legal. Falando um pouquinho de tecnologia agora, né? A gente sabe que hoje está difícil enxergar o mercado, né, sem essas transformações tecnológicas. O que tem acontecido no setor moveleiro com relação à tecnologia, esse avanço que a gente está tendo? Acho que o Hugo pode exemplificar alguma coisa que tem acontecido no mercado. Eu não, deixa pra Paola. Paola, você Eu consegue? não vou não, deixa exemplificar nada. Não, eu não vou Um exemplo exemplificar aqui de nada. realidade aumentada, né? Brincadeira, não vamos passar pro coleguinha, não. Passa ou repassa, né? Passa ou repassa, né? Eu passo pro Hugo, não, eu passo pro... A batata Então, ficou aqui, Paola, vamos lá. responde pra gente. Olha, tecnologia, às vezes a gente leva a tecnologia para botão a ser apertado ou para ser touchscreen. Mas eu acredito que no mobiliário a gente pode ir um pouco além. A gente agrega a tecnologia no mobiliário. Já até trouxeram um exemplo da mesa elétrica. Isso é uma tecnologia. Mas a função da mesa, a gente tem mesa que é lousa. Então, isso é uma forma de você viabilizar o uso de ferramentas ágeis, né? Os agiles da vida. Mas também agrega em tecnologia a função acústica que o mobiliário tem, o estilo de acabamento que aquele mobiliário pode ter. Então, tudo isso vai sendo composto à necessidade que o escritório tem. As cabines acústicas, o barulho dos exaustores que cada vez ficam menores. Então, é a tecnologia aplicada da fabricação, mas para agregar aquilo que a gente nunca lembra quando está usando o escritório. Por exemplo, a finalidade acústica, que a gente todo mundo fala, mas que lugar silencioso, não tem tanto ruído, não reverbera, por conta da tecnologia aplicada. Mas no caso da John, o que eu acho legal de trazer é o nosso mobiliário acompanha toda essa tendência, mas como é que a gente fala de tecnologia, pensa em tecnologia? Criando novas formas de consumir, para que o recurso ele seja utilizado da sua melhor maneira pelo tempo que a empresa precisa. Então, falo muito mais do que ter equipamentos touchscreen. Não tem uma mesa touchscreen ainda não, viu, gente? Aliás, não? todas elas são de toque, mas que reflete ali não se tem. É agregar valor, como você citou, do 3D, da realidade aumentada, como é quando a gente entra num espaço vazio, é difícil, para quem não trabalha com isso, enxergar aquele espaço transformado. Então, a Pamela trouxe o homestaging. É isso que ele cria. A gente consegue, depois que tem mobiliado, enxergar o potencial, ou a nossa família circulando ali dentro, ou quando está no escritório, as pessoas trabalhando. Então, hoje, quando apresenta-se um projeto, quanto mais real e mais próximo do materializado, do mobiliado ele for, maior é a chance que você caminha com isso para o fechamento. Então, dentro do site da John tem uma ferramenta que é gratuita, gente. Você entra, faz o seu login e cria os seus espaços de trabalho, uma simulação mesmo. Então, puxa o móvel, cria um ambiente de trabalho. Essa é uma forma, é a tecnologia aplicada a se humanizar e a se trazer para o real o futuro o próximo escritório, né? Sim. Acho que é bem isso. E você poder ter esse serviço ao invés da posse. Então, acho que é agregar o útil ao agradável e as pessoas alternando a forma de consumir. O carro não deixou de ser tecnologia, mas qual que é a grande questão hoje? Eu posso ter o carro, eu posso alugar o carro, eu posso pegar uma carona, mas chegar no destino B, Que né? é o Sair do objetivo. ponto B e chegar no ponto A. No caso do mobiliário, é você usar o escritório e concentrar suas energias realizando aquilo que é foco, que é core do negócio e deixando as preocupações todas para quem vive disso e que para quem é o core, que é no Quem que é o nosso core, caso. né? Paulo, depois eu vou querer uma proposta sua aí pra mesa lousa. Se minha É mãe uma tiver, mesa. se minha mãe tiver ouvindo aí o podcast, beijo, mãe. Ela é testemunha que quando eu tava na faculdade, Paola, era impressionante. Eu só usava lapiseira, lápis. E aí eu chegava em casa, minha mesa era um pouco escura assim, e eu fazia todos os cálculos na mesa. E aí no começo, minha mãe não tinha entendido ainda muito bem qual que era a lógica, e ela chegou e passou um pano com álcool, assim, rap. Falei, meu Deus, mãe, não faz um negócio desse. Depois desse dia, carinhosamente, eu passei a trancar o meu quarto. Mas a mesa lousa é exatamente isso, gente. É você pegar o canetão, escrever, não usa papel, teve a ideia, escreveu, compartilhou, bateu a foto, distribuiu, passou Limpou. o apagador, a mesa está pronta para a melhor próxima coisa. equipe. É a melhor coisa. Sensacional. Pamela, estava pesquisando um pouco sobre o setor moveleiro. Até trouxe alguns números aqui. Achei um portal muito bacana, inclusive chamado Setor Moveleiro. E aí ele comenta, ó, que nos últimos 12 meses, a gente tem a inflação do país, né? Mas a gente também tem a inflação do setor. E no setor moveleiro, a gente teve uma inflação de 22,86%. Mais do que o dobro da inflação real do país.
E outro dado que me chamou muito a atenção é que o setor moveleiro, dentre vários analisados, foi o que apresentou pior desempenho nos últimos 12 meses. A gente teve uma queda aí de 19,9%. E a minha pergunta para você é, toda essa flutuação, essa perturbação de mercado ainda é fruto da pandemia? Mas principalmente, eu acho que a segunda resposta é que as pessoas devem estar mais ansiosas para ouvir. Quando que isso vai normalizar? Porque eu imagino que quem está alugando e comprando móveis está sofrendo com esses quase 23% de inflação. Bom, teve realmente um aumento muito grande no preço de imobiliário, muito devido ao custo de matéria-prima. Então, tem custo de container, de transporte, tem aumentado, mas custo de matéria-prima tem aumentado bastante. E eu não vejo, pelo menos num curto espaço de tempo, o mobiliário sofrer reduções de valor. Tá? Isso, obviamente, impacta o nosso negócio, impacta a precificação do nosso negócio para o mercado. O que eu falo, que muitas vezes as pessoas perguntam, tá bom, mas agora para montar um espaço, aumentou em 25%, aumentou até mais. E aí entra um pouco com a solução de assinatura, justamente a troca do CAPEX pelo OPEX, né? Levanta a bandeira da John nesse momento, porque eu acho que mais do que o custo da inflação, no caso do imobiliário, tem o custo, a taxa de juros, né? O custo do dinheiro. Que também está muito alto. Que também está altíssimo. Então, quanto a gente consegue, essa troca do CAPEX pelo OPEX, né? O que a gente conseguir não investir em imobiliário, que eu sempre falo que é um bem depreciável, que deprecia ao longo do tempo, a gente poder investir esse dinheiro no nosso core business e usar esse, né, e ter o mobiliário, você conseguir montar seu escritório da forma que você quer, com a personalidade da sua empresa e poder pagar isso com um valor mensal, isso faz uma diferença enorme para as empresas. E eu acho que esse também tem sido um fator de crescimento nosso. Né? Legal. Além, né, acho que assim, tem todos os benefícios do dinheiro, né, de você não ter que desembolsar um valor grande e ainda tendo a terceirização, a manutenção. E nesse momento de incerteza, você poder fazer um investimento, porque agora as empresas estão retornando, né, ou repensando seus espaços, e sem saber muito o que fazer. Não sei exatamente qual que é o escritório, qual que é a configuração do escritório que eu preciso para daqui 1 ano, 2 anos. Então, a gente entra justamente para possibilitar isso. Tá, muito bom. Que legal. Fenomenal, hein? Se alguém esperava da economista Pamela ouvir que vamos voltar em 20%, não. É, muito bom. Paola, eu tive a oportunidade de visitar a sede da John aqui em São Paulo. Inclusive, Tá vendo, Álvaro? agradeço. Tá vendo, Cecília? Inclusive, agradeço muito pelo convite, foi maravilhoso. E eu fiquei muito surpreso com todos os processos que vocês têm de manutenção, reparo, limpeza, higienização, esterilização, de tudo, né? Desde estofado, sofá, cadeira, vi de tudo lá, Pamela. Você não estava lá, mas a gente entrou nos bastidores, né, Paola? E eu sei que muita gente talvez não aluga ainda esse mobiliário e precisa de, por conta própria, fazer a manutenção disso. E vocês que são especialistas, eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, o que essa pessoa pode fazer para garantir uma maior vida útil, para manutenir esse mobiliário que ela tem no seu escritório, na sua casa? Bom, pergunta, essa é aquela que a gente vai consultando as páginas da enciclopédia da memória. Bom, mobiliário, ele requer cuidados, isso é um fato. Tanto que a estrutura que você viu não é porque a gente quer fazer bonito. Sim, a gente precisa garantir que o móvel chegue tanto em perfeitas condições, como higienizado e desinfectado na casa ou no escritório dos nossos clientes. O que a gente sempre orienta é, você é dono do móvel? Consulte o manual do fabricante. Sabe aquela história que a gente não lê o manual? Consulte o manual. Porque cada móvel tem um tipo de acabamento. Então, se você tem um acabamento em verniz, você tem um tipo de cuidado. Se tem um acabamento em melamina, você tem outro tipo de cuidado. Se você tem uma cadeira que ela é estofada, um tecido poroso, você tem um tipo de cuidado. E assim é tudo dentro do escritório. E existe uma NR que fala sobre a higienização dos estofados, dos porosos, que acontece X em X tempo. Isso dá para depois levantar e compartilhar, colocar lá no local de consulta fácil para o público Legal. do Go Talks, do vídeo. na descrição Perfeito. do vídeo para ser consultada. E existe, então, da mesma forma que você higieniza um ar-condicionado, você de tempos em tempos higieniza o estofado, o carpete, e a mesa é praticamente o dia inteiro. Mas a mesa, que eu acho que todo mundo tem, e dá para dar receitinha de bolo fácil, é um pano úmido com água e sabão neutro ou álcool. Basicamente, isso se você tem uma mesa conservada.
E no mais, se é cliente John Richard, liga lá no 0800 771 5352 e você vai receber toda a orientação ou a troca para que o seu permaneça em perfeitas O condições. comercial é fogo, né? Nossa, Meu mas- Deus, acho que eu devia ter chamado só a Pamela. Hugo! corta. Pamela, ainda nessa visita, e aí até fruto do seu otimismo, né, desse mercado de locação, a gente acompanhou e viu que a Twin cresceu mais de 600% durante a pandemia. Um crescimento significativo. E aí a Paola descortinou uma parte lá do galpão de vocês e me mostrou um produto conceito que era uma vending machine para locação de eletrodomésticos. Ele jogou isso no ar, gente. Ele não esquece Ele não nada. esqueceu e ele colocou no ar. Não. Google Glass, take a picture, né? Já grava o negócio ali. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Pamela. É uma tendência? Já é realidade? É só conceito? Como é que funciona isso? Tá. Bom, você está falando sobre o Twin Box. Legal. Deixa eu levantar. Twin Box. A gente fica o tempo inteiro. Nossa missão é repensar a forma de consumo de imobiliário, né? Tudo que a gente falou, acho que nesse podcast inteiro, é como que as pessoas antes tinham a mentalidade de compra e por que não poder assinar e ter acesso ao mobiliário de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu uso. Quando a gente começa a olhar para o mercado residencial, nossos principais clientes são, muitas vezes, esses apartamentos menores, de 60 metros quadrados, 40 metros quadrados, até 20 metros quadrados. E como é que você ocupa esse espaço? Muitas vezes as pessoas estão lá durante um período menor, mobiliam esse espaço com a gente, né? E eles estão com a mentalidade muito do acesso e não da posse. E a gente começou a olhar para... conviver nesses ambientes, olhar para isso e falar assim, opa, se eles não estão comprando um sofá, por que eles estão comprando uma air fryer, por exemplo, que tem um valor de investimento alto e que talvez você não utilize muito? Então, a gente começou a estudar esse mercado, olhar para isso, e o Twin Box, né, é como se fosse um armário automatizado que você pode alugar uma batedeira, um forno de pizza, uma air fryer, uma furadeira, por dia, né? É on demand. Você faz uma alocação, você utiliza e você devolve isso para que um vizinho seu possa utilizar. Então, a gente é muito inserido no mundo da circularidade, do compartilhamento, e você poder ter acesso a isso também. Então, a gente brinca, fala assim, você pode fazer uma assinatura do Locker no Twin Box. Então, você tem acesso a aqueles produtos do sonho. Quem gosta de cozinhar, assim, fica encantado, né? Tem todos os produtos que você gostaria de ter, experimentar. Por exemplo, hoje eu quero fazer um fondue, tá mais friozinho. Hoje eu quero fazer um macarrão massa fresca. A gente tem, né, os equipamentos para isso. E você realmente acessar, utilizar e devolver. Então, assim, para a gente isso é um marco. O Twin Box é realmente conseguir, de uma forma simples, falar, peraí, a gente está tendo o consumo da forma correta quando a gente compra uma batedeira para fazer um pão ou 2 pães, bolo, né? Pão, sei lá, bolo. Durante um ano, faz sentido? Ou a gente poderia acessar isso e depois não utilizar mais? E a gente puxa isso para o mobiliário também, né? Como um depara. Isso ainda é tendência ou você já tem isso instalado em edifícios? A gente está com 6 lockers Já instalados em diferentes empreendimentos residenciais, 2 para serem entregues esse mês ainda, ou talvez no início do mês que vem. E a gente está no modelo MVP, testando, entendendo o comportamento do mercado, do cliente, né? O que pode vir a partir daí. Legal. A Pamela falou de 2 coisas aqui, deu uma dor no coração. Equipamento de fundir, né? Aquele apetrecho todo lá, que quando você vai casar, todo mundo pergunta, mas você já ganhou equipamento de fundir? Não, você precisa de ter um estorvando em casa também, porque ninguém nunca vai usar. Ocupando espaço, atrapalhando. E eu tô casado há mais de 5 anos, e a gente ganhou uma batedeira. Pamela, essas que você falou, que tipo, sonho de consumo, todo mundo quer ter. Pergunta quantas vezes a gente usou isso em 5 anos. Nenhuma. Olha, Então, já se candidate a colocar a sua kitnet dentro do Twin Box. Já vou te passar meu endereço para você tentar vender lá o Twin Box, e aí a batedeira é a minha. Que você realmente tem acesso a tudo, né? Você consegue... Legal. Meninas, acabou o tempo. Passou Sério? rápido, passou voando, né? Acabou. Tá bom.
Paola, Pamela, queria agradecer muito vocês, a participação. Se vocês quiserem dar um tchau aí para a audiência toda que está nos assistindo, um recado final, alguma coisa, um beijo. Eu vou mandar um beijo para minha mãe. Brincadeira, gente. Eu acho que, primeiro, agradecer vocês pelo convite, pela oportunidade. É sempre importante falar sobre a forma de consumir. E o recado que eu deixo é: pensem. É possível ser sustentável, é possível ser flexível e ser ágil nas formas de consumir. E quando isso não vale só para o mobiliário, vale para tudo, e a gente pode usar os recursos de uma melhor maneira. Minha avó dizia: recurso não aceita desaforo. Então, usemos com consciência, mas usemos. Acho que essa é a grande questão. Maravilha. Eu vou deixar a Paula com essa mensagem final, que faço dela minhas palavras. E muito obrigada pelo convite. Legal. Muito gostoso esse papo. Meninas, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Cecília. E gente. muito obrigado também a todos vocês que participaram de mais esse episódio do Go Talks. Para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, clique no sininho para receber os próximos episódios, que também serão com convidados incríveis. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.